Sabe, tem uma coisa na música que está sempre ali, presente, mas que a gente quase nunca para notar de verdade. É o acompanhamento. Hoje, a gente vai mergulhar nessa história, a história oculta da música, que na verdade é a base de tudo o que a gente ama ouvir. Já parou para pensar o que transforma uma sequência de notas qualquer naquilo que arrepia, que faz a gente chorar ou que dá uma vontade louca de sair dançando? A resposta, olha, na maioria das vezes, não tá só na melodia que a gente canta não. Tá na história que é contada por baixo dela. Exato. É isso aí, o acompanhamento. Aquela força que dá cor, que dá profundidade, que dá toda a emoção para a melodia. E para entender o poder disso, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Pensa no acompanhamento como se fosse a arquitetura invisível de uma música, sabe? É ele que constrói a fundação, que levanta as paredes, que dá um teto para a melodia poder existir. Sem ele, a melodia é só uma voz perdida no vazio. Vamos imaginar a música como se fosse uma peça de teatro. Lá no comecinho, só tinha um personagem no palco, a melodia. Era uma linha só, cantada sozinha, sem nenhum apoio. Simples assim, e bem solitária. Só que aí, uma revolução silenciosa começou a acontecer. Os compositores começaram a se perguntar uma coisa que mudou tudo. Peraí, e se a gente colocar mais um personagem nessa peça? Bom, isso não aconteceu da noite pro dia, né? Começou aqui, com a monofonia, uma linha melódica e só. Depois, lá por 1100, surge uma segunda voz, quase como uma sombra da primeira. Mas é aqui, ó, entre 1400 e 1600, que a mágica acontece de verdade. Várias vozes independentes começam a dançar umas com as outras, tecendo uma tapeçaria de sons riquíssima. E essa mudança de uma voz para várias, o que a gente chama de polifonia, foi, uau, transformadora. A música deixou de ser um monólogo para virar um diálogo, uma conversa entre várias vozes. Cada uma com a sua própria história, mas que juntas criavam uma profundidade, uma harmonia que ninguém nunca tinha imaginado. O personagem coadjuvante finalmente tinha subido no palco. Agora, vamos dar um pulo no tempo, direto para a Era Barroca. Aqui, o acompanhamento ganha um novo status. Ele deixa de ser só um monte de vozes e vira oficialmente a fundação, o chão firme onde toda a música era construída. E a grande estrela dessa época era uma coisa chamada baixo contínuo. O melhor jeito de entender isso é pensar na cozinha de uma banda de hoje, o baixo e a guitarra ou teclado. Era ele que definia a harmonia, que dava o ritmo, criava a base perfeita para a melodia poder brilhar. O baixo contínuo era, na verdade, uma parceria poderosa. De um lado, um instrumento de baixo, tipo um violoncelo, que fazia fundação, aquela parte grave. E por cima, um instrumento de acordes, como o cravo, que vinha preenchendo tudo com a harmonia. Juntos, eles eram um motor que definiu o som de uma era inteira. Ok, avançando mais um pouco, a gente chega na Era Clássica. E aqui, a relação entre a melodia e o acompanhamento evolui de novo. Deixa de ser aquela hierarquia rígida e vira uma coisa muito mais dinâmica. Vira uma parceria, uma conversa. E a diferença é gritante. Olha só, se lá no Barroco a melodia era a estrela e o acompanhamento era o suporte, na Era Clássica eles se tornam parceiros de diálogo. O acompanhamento começa a responder, a comentar, a interagir com a melodia. Isso cria um equilíbrio, uma elegância totalmente nova. E aí, chegamos na Era Romântica. É aqui que as emoções explodem. A linha que separava o que era fundo e o que era frente começa a ficar meio borrada. O acompanhamento ganha um poder de expressão tão grande, mas tão grande, que às vezes é ele quem vira o protagonista da história. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa explosão, é só olhar para o tamanho da orquestra. Na Era Clássica, a gente está falando de mais ou menos 40 músicos. Já era uma paleta de sons bem considerável, né? Só que aí, na Era Romântica, a orquestra explode para mais de 100 músicos. A paleta de cores sonoras, de texturas, mais do que dobrou. Os compositores agora tinham um verdadeiro arsenal de emoções nas mãos. E com essa orquestra gigantesca, o acompanhamento se transformou. Ele agora podia pintar uma tempestade, descrever o nascer do sol ou expressar toda a angústia de um herói. O fundo virou a própria paisagem emocional da música. E essa jornada toda nos trouxe até aqui. O legado dessa evolução está em todo lugar, sabia? Tá nas harmonias complexas daquela música pop que a gente ouve, na tensão que a trilha de um filme cria, na batida que faz todo mundo dançar junto. Então, fica a dica. Da próxima vez que estiver ouvindo uma música, qualquer música, tente escutar de um jeito diferente. Tente ouvir a história que está sendo contada ali por baixo da superfície. Porque a melodia é aquilo que a gente guarda na cabeça. Mas o acompanhamento
o acompanhamento é o que fala direto com o coração.